Estamos de volta, pessoal, para a continuação da nossa aula sobre derivação do teorema do virial. Na última aula, nós paramos exatamente nessa expressão aqui, onde nós chegamos que para nossa estrela é um corpo esfericamente simétrico, em que as partículas do meio interagem por forças de natureza gravitacional. Nós chegamos que do lado esquerdo da equação nós temos um meio da derivada de segunda ordem no tempo da inércia rotacional da nossa estrela é igual a 2 vezes a energia cinética das partículas do meio, que nós prometemos que nós íamos analisar esse termo com mais cuidado nessa aula, mais a energia potencial gravitacional de interação, né, das partículas do nosso meio ômega. Mas teve algo que eu percebi que eu estava falando um pouco equivocado, né, quando eu fiz esse somatório aqui das partículas do meio, de interação entre as partículas do meio. Só algo simples, né, que eu estava dizendo que I era maior que J, na verdade. I, nessa condição que a gente faz para somar só os pares e não somar duas vezes, né, a mesma interação gravitacional entre as partículas, a gente faz o somatório sobre IJ e I é menor que J e não o contrário, né? Poderia ser o contrário, não tem problema, mas da maneira que a gente estabeleceu as coisas aqui, né, a gente coloca que I é menor que J, e eu falei, se eu não me engano, no vídeo que I era maior que J. Só corrigindo isso, mas vamos continuar. Então agora nós devemos interpretar quem é essa energia cinética K presente nessa expressão que nós derivamos, de forma a escrever o teorema do virial de forma mais explícita, né, de forma mais clara. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos voltar o termo da energia cinética de translação das partículas do meio para essa forma de somatório. Essa forma aqui, se você se recorda da aula anterior, ela já tinha aparecido da maneira em que nós estabelecemos como íamos derivar o teorema do virial. Então nós vamos simplesmente voltar para essa forma e continuar a nossa derivação. Mas por uma questão de deixar as coisas claras, né? Deixa eu voltar aqui. Então, a gente já tinha determinado que essa forma do somatório do produto escalar dos momentos lineares das partículas do meio com as velocidades das partículas do meio, a gente já tinha determinado que isso daqui era 2 vezes a energia cinética translacional a energia cinética translacional das partículas da nossa estrela. E por quê? Porque esse produto escalar é exatamente se a energia cinética ela é determinada como 1/2 da massa vezes a velocidade das partículas ao quadrado, esse produto escalar é o que? Você tira 1/2 e você percebe, se você expandir, né, se você fizer esse produto escalar, que isso daqui é mv ao quadrado para cada partícula do meio, óbvio. Então, se você exerce um somatório, você não obtém a energia cinética, né, que teria que ter esse fator 1/2, mas você obtém 2 vezes a energia cinética de translação das partículas do meio. Então, o que nós estamos fazendo ali, né, para continuar a nossa derivação, é que nós simplesmente estamos voltando 2K para essa forma aqui em somatório. Vamos lá. Então, 2 vezes a energia cinética de translação das partículas do meio é simplesmente o somatório para cada partícula, é o somatório, né, na verdade, para todas as partículas do meio, da massa de cada partícula vezes a velocidade das partículas ao quadrado, cada uma das partículas ao quadrado, que é simplesmente aquele somatório desse produto escalar de PI, VI. O que é que nós vemos?
nós podemos perceber que esse produto escalar PV, ele mede a transferência de momento linear entre as partículas do meio. E se ele mede essa transferência de momento linear das partículas do meio, a gente tira da teoria cinética dos gases que essa quantidade ela tem de alguma forma que se relacionar com a pressão do gás naquele meio. E no limite do contínuo de um gás isotrópico, um gás isotrópico é um gás onde não existe diferenças, né, de pressão, por exemplo, entre uma direção e outra. Você tem uma isotropia do sistema, não importa a direção que você escolhe. E no limite do contínuo é quando você começa com um sistema discreto e você começa a tomar o limite em que esse sistema passa a ser contínuo. Então, isso aqui está relacionado com a teoria cinética dos gases, mas quando você pega esse limite do contínuo de um gás isotrópico, a pressão ela passa a ser dada por essa expressão. O que é que nós temos nessa expressão? Pressão ela é 1/3, no caso, isso aqui tem tudo a ver com a isotropia do meio. Aí você teria que realmente teríamos que derivar essa expressão. Nós vamos tomar essa expressão simplesmente como verdadeira aqui. Mas NP é a densidade numérica de partículas com momento P. Esse é uma densidade numérica. E essa integral é sobre todos os momentos das partículas do nosso meio, D3P, em todas as direções, né? Nas Px, Py e Pz. Se estivermos tratando em coordenadas cartesianas, né? Também poderia ser em coordenadas esféricas, r, θ, φ. Então nós temos que a pressão do gás ela é dada por essa expressão. E o que é que nós vamos tentar fazer aqui agora, né? Nós vamos tentar uma forma de relacionar essa expressão aqui da pressão do nosso gás com a energia cinética de translação, porque por essa afirmação que nós fizemos aqui, esse número que é o produto escalar entre PI e VI, ele está relacionado com a pressão. Então nós vamos arranjar uma forma de relacionar essa expressão da pressão de volta com a energia cinética das partículas do meio. E aí reescrever o teorema do virial. Essa é a ideia. Então o que é que a gente sabe? A gente sabe que NP tem unidade de comprimento a menos 3 vezes momento a menos 3, certo? Isso aqui, NP. E o que é que a gente sabe? A gente sabe que esse produto escalar PV tem unidade de energia cinética. Por que a gente sabe disso? Por causa dessa expressão. Somatório de P e VI é 2 vezes K. Então, as unidades desse produto escalar são exatamente as unidades de energia cinética. Então nós vamos arranjar uma forma de transformar essa expressão aqui em unidades de energia cinética e voltar para a expressão do slide anterior. Como é que a gente vai fazer isso? Se NP tem unidade de comprimento vezes momento, vamos ver qual a unidade que a gente tem aqui, né? Nessa expressão como um todo, nesse integrando. A gente tem uma integral de momento, né, com relação ao momento das partículas em três eixos diferentes, D3P. Então isso aqui tem unidade de momento ao cubo. Se NP tem unidade de uma parte, né, pelo menos é unidade de momento a menos 3, então essas duas partes se cancelam, certo? Essa parte que tem NP de momento com essa parte da variável de integração, elas se cancelam. Então eu vou ficar sobrando com o quê? Ficar sobrando uma unidade de comprimento a menos 3. Se eu conseguir cancelar essa unidade de comprimento a menos 3, eu vou ficar só com a unidade de P escalar V, que é exatamente a unidade de energia cinética.
Então, como é que eu vou fazer para cancelar essa unidade de comprimento a -3? Eu vou executar uma integração sobre todo o volume da estrela, porque volume tem unidade de comprimento ao cubo. Quando eu fizer essa integração, eu consigo cancelar essa unidade de comprimento a -3 e ficar só com as unidades de P escalar V. Então, só dizendo o que eu já expliquei, né? Queremos recuperar a unidade de PV para voltarmos à equação da energia cinética, que é essa expressão aqui. Portanto, executamos uma integração sobre todo o volume da estrela. Então, o que é que nós fizemos? O termo que estava aqui 1/3 nós passamos para cá, 3P. Ficamos só com a integral de NP, P escalar V, de 3P. E nós executamos uma integração sobre o volume dessa integral aqui, né? Se nós executarmos essa integral sobre o volume dessa integral, nós obtemos algo que tem unidade de P escalar V. E fazer a integral dessa expressão como um todo é fazer a integral de 3P. Então, nós fazemos a integral sobre todo o volume da estrela de 3P. E isso é exatamente igual ao quê? A 2 vezes a energia cinética translacional das partículas. Nós vamos reescrever esse termo dV, escrevendo que dmr é igual a ρdV, se nós passamos o ρ dividindo. Então, nós chegamos que essa expressão é o quê? É 2 vezes K é igual a integral sobre toda a massa da estrela. Agora a gente passamos de uma integral de volume para uma integral sobre a massa da estrela de 3P sobre ρ dmr. E então o teorema do virial ele termina dessa forma, onde é a mesma coisa do que nós tínhamos derivado antes, sendo que nós escrevemos agora 2K como a integral sobre a massa, toda a massa da estrela, de 3 vezes a pressão, a pressão na estrela, né? Dividido pela densidade da estrela, dependendo do ponto em que você vai estar tratando, né? A estrela ela varia, se você não considerar que a estrela tem densidade constante, ela varia com o raio. E a integral é sobre essa variável mr. Claro, nós estamos executando aqui exatamente os passos da nossa referência do livro, né, que nós estamos utilizando e que eu comentei no início, né, o livro Stellar Interiors. Se você quiser mais detalhes, aí você realmente tem que ir para a teoria cinética dos gases para derivar essa expressão, né, e ver que realmente acontece dessa forma. Aqui, no nosso contexto, nós tomamos simplesmente essa expressão da pressão como verdadeira, né, e executamos essa análise dimensional para fazer a relação entre as duas equações e chegar nessa forma final do teorema do virial. É isso, pessoal. Nas próximas aulas nós vamos aplicar essa expressão do teorema do virial para algumas equações de estado distintas e ver o que nós podemos fazer com esse teorema do virial, né? Ver como nós podemos investigar o balanço energético dentro da estrela a partir dessa expressão.